Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Agora, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12. Nós vamos continuar a leitura de onde paramos. Antes da minha ausência aí. Estamos no capítulo 12 e capítulo 13, os dois capítulos finais. E nós já estudamos até o verso de número 13 do capítulo 12. Hoje, então, vamos caminhar aí mais um pouquinho, lendo do verso 14 até o verso 24. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 14 a 24. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja alguém impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até aqui, irmãos, vamos fazer mais uma oração. Ó Deus de amor, Pai querido, nós louvamos o Teu santo nome pela leitura da Tua palavra. Palavra essa viva, eficaz, que nos instrui, que nos ensina, que nos corrige, que nos educa, que nos prepara, que ao mesmo tempo nos confronta, para que possamos aprender mais e mais da Tua vontade e desfrutarmos, ó Deus, das bênçãos provenientes dela. Nós clamamos, Pai, para que nessa sequência de estudo que estamos fazendo, Teu Santo Espírito mesmo nos ilumine, de tal modo que possamos compreender a Tua palavra e vê-la aplicada em nossa vida, de tal modo que naquilo que cabe a nós, possamos nos esforçar diligentemente para aplicá-la, assim glorificando o Teu santo nome, exaltando o Senhor e a Tua obra, e ao mesmo tempo buscando o nosso próprio bem. Que o Senhor também, na Tua graça e misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, falando primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos e irmãs, para a honra e glória do Teu santo nome e para o nosso próprio bem. É o que clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus, o mediador da nova aliança, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Eu quero chamar a sua atenção para lembrarmos um pouquinho sobre
o propósito da carta aos Hebreus. Nós já temos dito, já nessa sequência, né, já de vários meses, e que o propósito da carta escrita aos Hebreus é justamente apresentar uma exortação para que você persevere na fé, para que você persevere na prática da vida cristã e que não retroceda. No caso dos primeiros destinatários da carta, não retrocedessem ao judaísmo e nós retrocedêssemos à descrença, ou seja, viéssemos a apostatar ou desistir da fé por conta das dificuldades do dia a dia. Isso vai estar presente em toda a carta. O objetivo dela é reforçar isso. E ele vai usar o argumento de que toda a ação de Deus na revelação, naquilo que Cristo é, na obra de Cristo, nas funções de Cristo, são motivos para que você não desanime. Ele vai usar o exemplo do Antigo Testamento, do povo que passou pela peregrinação do deserto para dizer: não desista. Ele vai usar também os exemplos dos chamados heróis da fé, para dizer para você que aqueles homens que não viram Cristo e nem viram a história daquilo que Cristo realizou, mesmo passando pelas mais adversas situações de dificuldade, de lutas, de tormentos, permaneceram. E se eles permaneceram, nós não temos ou não teríamos motivo algum para pensarmos em desistir. Porque nós vivemos uma época onde Cristo já veio, onde a revelação já foi completada, onde o ensino é acessível, onde nós temos o Espírito Santo habitando em nosso coração, coisa que eles não tinham. E que se eles permaneceram, quanto mais nós. E aí, depois de tratar disso e reforçar isso, nessa exortação resumida que ele apresenta, ele vem nos fortalecer para que então, mesmo diante das mais adversas dificuldades, sejamos encontrados firmes e fiéis na fé e na prática das verdades ouvidas, primeiramente dado por Cristo, depois pelos apóstolos, e jamais nos desviando delas. Vimos que o principal motivo apresentado para tal perseverança é aquilo que Jesus Cristo é, a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua fidelidade e aquilo que ele alcançou em nosso favor como nosso representante. Tendo isso em mente, ciente do que trata então a carta aos Hebreus, nós vimos que agora, na parte final da carta, capítulo 12 e 13, ele fala sobre a necessidade da perseverança, reforça esse assunto, já havia falado isso desde o começo, mas aí também nos apresenta o que nós devemos fazer para perseverarmos na fé. Nós já estudamos algumas semanas atrás sobre essa necessidade, essa postura onde ele relembra o porquê é necessário perseverar. Primeiro, porque nós temos todas as testemunhas dos crentes, dos justos do Antigo Testamento que perseveraram. E ele serve de testemunhas para nós, que vivemos numa época, como já disse, muito mais excelente, onde a obra de Cristo já foi realizada, onde as promessas estão se cumprindo de uma maneira vigorosa. Então, não temos o porquê de desanimar, é necessário porque eles, não tendo isso, fizeram, quanto mais nós. Vimos também que a perseverança é necessária porque o próprio Deus nos chamou para perseverarmos. É a carreira que Ele nos propôs. Mesmo que passemos por lutas, dificuldades, como os primeiros destinatários dessa carta estavam passando, sabemos que a promessa é maior. E, portanto, nós devemos seguir aquilo que Deus planejou para a nossa vida, porque nesse processo todo, Ele está nos aperfeiçoando. E vimos também que a perseverança é necessária, porque Jesus já garantiu o sucesso final. Nós não estamos lutando contra as dificuldades da vida numa incerteza. Será que eu vou ter a vida eterna? Será que existe de fato salvação? Não. A própria obra de Cristo já nos assegura de uma maneira espetacular que a vida eterna é uma realidade daqueles que creem. E, portanto, eu não posso desistir. Porque se eu apostatar da fé, se eu desanimar da fé, se eu abandonar a Cristo e a sua palavra,
não resta mais nada para mim, senão a vergonha eterna da separação total com Deus. Então nós vemos, desse modo, começa o capítulo 12, falando dessa necessidade. Mas mesmo dentro desse contexto, onde nós podemos traduzir aqui essa perseverança como paciência, resistência, constância, nós vemos então que o autor da salvação, que é Cristo Jesus, é quem nos fortalece para que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e sejamos contados entre aqueles que perseveraram, né? Que não negligenciaram a salvação, que não se fatigaram, não desmaiaram durante a corrida da vida cristã. Mas aí a grande questão final do autor aos Hebreus é como então viver para não desanimar na fé? Como viver para perseverarmos até o fim? E ele começa, ainda no capítulo 12, indo até o final do capítulo 13, trazendo alguns princípios que nós já começamos a estudar. E falando um pouco mais desse modo como perseverarmos, então nós encontramos, no começo do capítulo 12, que para que você não desanime da fé, não apostate da fé, não desmaie na sua carreira cristã, mas seja contado entre aqueles que são perseverantes, você precisa buscar uma vida santa. Isso ele vai repetir. O verso 14 mesmo é mais um verso onde ele usa esse mesmo indicativo que ele aponta no verso 1. No verso 1 ele diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Continuemos a carreira, o corramos. E aí no verso 14 que lemos hoje, ele continua reforçando essa ideia da vida santa quando ele diz, segui a paz com todos e o que mais? O que está escrito aí? E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Portanto, primeiro modo, irmãos, para você ser perseverante na fé, é desembarace de todo o peso, e aqui nós já vimos que esse peso pode ser coisas inclusive lícitas, mas que te impede de servir ao Senhor e de correr a carreira, e em especial do pecado, que é aquilo que te prende e te impossibilita de ter a verdadeira comunhão com o Senhor. Vimos também, como segundo ponto aqui, do modo como perseverar, que além de vida santa, eu preciso ter uma constância na fé. Evite a oscilação da fé. Corramos com perseverança. A ideia aqui é constância. A ideia é um ritmo do início ao fim. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas vivem altos e baixos na fé. Isso é um perigo, porque numa dessas descidas, pode ser que você não volte mais. Numa dessa oscilada, no desânimo da comunhão, no desânimo do desempenhar a fé, da pregação e da vida com Deus, de adoração, pode ser que nesse desânimo você não volte nunca mais. E isso te colocará entre os números daqueles que retrocederam, que abandonaram a graça. Portanto, evite oscilar a fé, cuide da sua vida espiritual. Terceiro ponto que já tratamos e vimos é pense em Jesus constantemente. O termo usado é considerai atentamente naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. Nós, quando tratamos desse ponto, denunciamos que, infelizmente, nessa era, tem muita gente que se diz cristão, mas vive sem Cristo. Para você perseverar na sua fé, Cristo precisa estar ali, no seu dia a dia. Você precisa considerar, não de um modo displicente, mas atentamente, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ensina. O verdadeiro cristão, ele anda com Cristo, ele pensa em Cristo, ele considera atentamente os ensinos de Cristo e não apenas vive uma religiosidade. Vimos também, tratando dos versos um pouquinho mais, do verso 5 ao verso 13 do capítulo 12, que para perseverarmos na fé eu preciso aceitar a disciplina que vem do Senhor. Aceite a correção divina, é o ensinamento desses versos, dizendo que Deus justamente disciplina todo filho que ama. Muitas vezes situações adversas, provações vêm à nossa vida e nós não queremos.
Mas dentro do propósito soberano do Senhor, essas situações é que nos conduzirão a estarmos mais firmados no próprio Deus. Então, saiba que todas as dificuldades da vida têm um propósito e que Deus está nos ensinando em todas elas. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Olhando aqui ainda para o capítulo 12, nós encontramos mais dois princípios aí de como você perseverar na fé. E é o que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é: pastoreai uns aos outros. E é por isso que a nossa liturgia hoje deu uma ênfase nessa questão de, uma vez que fomos consolados, devemos consolar também aqueles que carecem. Também vimos no texto de Colossenses que devemos instruir, e para instruir a palavra de Deus tem que habitar no nosso coração, não apenas para instruirmos uns aos outros, mas para aconselharmos, pastorearmos. Esta é a ideia. Veja que do verso 14 em diante, ele vai dizer, em especial no verso 15, que devemos estar atentos, e mais uma vez ele usa essa característica linguística, né, de reforçar as ações, tanto por atentamente, diligentemente, né? Mais uma vez ele usa desse mecanismo aqui para mostrar a importância disso. E ele diz no verso 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, e aí ele vai citar que esse tentando buscar o arrependimento não alcançou. Então nós vemos, irmãos, que dentro desse processo de perseverança na fé, a vida comunitária é essencial. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos com Jesus, mas nós somos chamados e adotados para sermos feitos filhos de Deus. E como vimos lá em Gálatas, em algum tempo atrás, o próprio Deus derrubou o muro de separação para que agora todos que creem em Cristo fossem parte de uma família, da família de Deus. E que, portanto, em Abraão, todas as bênçãos, inclusive do Antigo Testamento, recaem sobre nós. A comunidade dos santos e o congregar, como o próprio autor aos Hebreus já nos exortou no capítulo 10, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Portanto, esse congregar é essencial para a perseverança da nossa fé. É aqui que nós seremos pastoreados mutuamente, instruídos, aconselhados. É aqui que seremos confrontados, disciplinados. É aqui que nós seremos conduzidos a viver em busca dessa realização como família, de modo que ninguém seja faltoso e que não encontremos em nosso meio nenhum impuro ou profano. A vida cristã não é independente, irmãos. Não fomos chamados para vivermos cada um por si e Deus por todos. Mas somos chamados para vivermos todos juntos por Deus, para Deus e com Deus. A vida cristã e a perseverança na fé passa pela necessidade da igreja, do congregar, do ter uma comunidade a quem eu presto contas, a quem eu vou ser fortalecido, animado, mas ao mesmo tempo disciplinado e corrigido quando necessário. A perseverança na fé não passa pelos desigrejados. O fato de termos os desigrejados na nossa sociedade hoje é uma demonstração de fracasso da igreja. E o que é pior, de um passo firme para o desânimo desses. A necessidade de estarmos pastoreando-nos mutuamente é um dos princípios bíblicos para que perseveremos firmes na fé. Ele vai dizer, siga a paz com todos
Ou seja, procure viver uma vida comum, uma vida comunitária, onde a paz do Senhor seja o árbitro. Como ele vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 2, com virtudes e práticas que busquem justamente esse equilíbrio na comunidade. Humildade, perdoando-vos uns aos outros, como amados e eleitos de Deus, ele vai dizer lá em Colossenses, nós vamos ver daqui a pouco. Ou como ele diz em Romanos, no que depender de mim, eu tenho que buscar paz com todos os homens, para que isso não venha trazer amargura, descontentamento, gerar um mal-estar entre a comunidade dos santos. É nesse sentido que ele pede para que eu olhe para mim mesmo, e também para o irmão, de modo que eu não permita que a raiz de amargura brote no nosso meio. Porque se a raiz de amargura brotar, vai nos perturbar e vai gerar uma contaminação mútua. A necessidade de olharmos para um irmão que às vezes está meio arrepiado um com o outro e dizer, meu irmão, não é por aí. Nós servimos o mesmo Cristo, nós servimos o mesmo Deus, nós precisamos nos perdoar mutuamente, precisamos andar em humildade, em submissão, como ele vai dizer lá em Colossenses, uma vez que somos revestidos como eleitos de Deus. Aqui mesmo, Hebreus vai nos dizer que se não andarmos dentro dessa unidade fraternal, isso não vai trazer benefício para ninguém. Muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes nós vemos que a igreja não teve a capacidade de pastorear mutuamente e essa igreja acaba se autodestruindo, gerando divisões, gerando brigas, gerando carnalidade, gerando competitividade, que ao invés de nos conduzir todos para a perseverança, nos conduz para a divisão. Então, seguir a paz com todos em santidade. Atente para que ninguém seja faltoso, nem contamine os outros com amargura, e muito menos seja impuro ou profano. Irmãos, na caminhada da vida, na vida cristã, não existe a ideia de que eu estou vivendo sozinho. A família da fé é um instrumento dado por Deus para o nosso próprio bem e para o bem da coletividade. Não existe aquela história, cuida da sua vida, não vem falar nada comigo não. Deus conhece o meu coração. Não, meu amigo. Deus, o próprio Deus que conhece o seu coração, deseja que vivamos em comunidade, justamente para que nós possamos nos instruir mutuamente, justamente para que possamos ver quem está em falta, chamar a atenção, para que este se arrependa e não seja contado como um Esaú. Porque Esaú estava dentro do contexto da aliança, irmãos. Sabemos que o propósito da eleição for aplicado sobre Jacó, é verdade, mas isso não isentou o fato de Esaú estar vivendo dentro da comunidade e ter sido, inclusive, circuncidado, recebido o sinal da aliança. Só que o fato dele não ter a visão da congregação dos santos, ou da Assembleia Universal, né, que nos dita aqui, fez com que ele, por um repasto, por um prato de comida, vendesse a bênção e o direito da primogenitura. Tem muita gente que quer viver independente. E esse é um dos passos que pode te conduzir ao abandonar da fé. Tem pessoas que não querem viver em santidade para buscar a paz. Não querem possuir as virtudes que caracterizam o verdadeiro servo do Senhor para gerar do aconselhamento mútuo, do pastoreio mútuo. Nós somos exortados, irmãos, a cuidar de nós mesmos, mas também cuidarmos uns dos outros. É dessa forma que o apóstolo Paulo, em conversa com os presbíteros de Éfeso, apresenta: cuidai de vós mesmos, pastoreai a igreja de Deus,
Cuide de você, mas ao mesmo tempo esteja atento para cuidar dos demais. Foi para isso. E para isso nós precisamos, obviamente, do conhecimento de Deus. A palavra do Senhor precisa habitar ricamente em nosso coração, porque nós só vamos ser instrumento de bênção, de pastoreio, de aconselhamento mútuo, se a palavra de Deus habitar no nosso coração. Nós não vamos nos aconselhar mutuamente naquilo que você acha, mas tem que ser nos princípios bíblicos. Nós não vamos encontrar a paz e a santidade em preceitos que você desenvolveu, mas naquilo que Deus revelou. E é nesse sentido, então, que o texto de Colossenses faz um particular paralelo com Hebreus. Eu convido aqueles que podem abrir lá. Nós lemos parte desse texto, a parte final desse texto na liturgia, mas eu quero ler do verso 12. Aqui o apóstolo Paulo, tratando dessa unidade, diz que algumas virtudes precisam ser cultivadas para que sejamos bênção e pastoreemos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se você foi alvo da graça, alcançado pela graça de Deus, é um eleito do Senhor, então você tem que se revestir disso. Uma vez que você é agora separado, santo, amado de Deus, você vai ter que se revestir de ternos afetos de misericórdia. Você vai ter que se revestir de bondade. Você vai ter que se revestir de humildade. Você vai ter que se revestir de mansidão, de paciência, de longanimidade. Você vai ter que aprender a suportar uns aos outros. Você vai ter que aprender a perdoar mutuamente. Você vai ter que aprender que caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, você tem que buscar o perdão. Seguir a paz com todos. É o texto de Hebreus. E aí o padrão que ele vai usar é o padrão que Deus fez conosco. Ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o fato de você estar em paz com Deus, o juiz da sua vida, o árbitro do vosso coração. Como foi dito na liturgia, as suas palavras precisam se transformar nas palavras que Cristo falaria. A sua postura de vida tem que demonstrar o exemplo do próprio Salvador. Que humildade, em bondade, em misericórdia, em mansidão, em longanimidade, vai conduzir o convívio entre os irmãos, buscando a paz, tendo o amor como vínculo da perfeição. E aí é nesse sentido que o verso 15 então diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados individualmente. É isso que está escrito aí? Não. O qual foste chamados em um só corpo. Você não é um corpo sozinho, mas você faz parte de um corpo. Você foi chamado para viver neste corpo. E a sua postura para cuidar da sua perseverança na fé e ao mesmo tempo da perseverança do seu irmão é justamente pastorear uns aos outros. Cuide de você, mas que não seja encontrado nenhum faltoso, nenhum impuro, nenhum profano no nosso meio, nem aquele que deixou a raiz de amargura brotar, gerando inquietação, gerando divisão, inimizade e o pior, contaminando os demais. Porque, infelizmente, irmãos, a amargura tem um poder de contaminação muito maior do que o amor. A prática do amor, ela vai influenciar, ela vai abençoar, mas muitas vezes as pessoas não vão conduzir ela para frente. Elas são alvo do amor e ficam com o amor para si. Mas quando a amargura brota no coração de alguém, você transmite essa amargura para o outro, você já azeda o outro. E parece que é um negócio terrível, porque essa amargura, ela tem uma capacidade terrível de contaminar muitos.
O fato de você não cuidar do seu coração, aquela pequena raiz de amargura que brotou ali, que não foi resolvida, ou que você não entendeu, ou que você não usou dos princípios da humildade, da bondade, da mansidão, do perdão, do suportar uns aos outros, acaba gerando um mal-estar tremendo dentro da comunidade, que prejudica a sua santidade, e por isso você não consegue nem mais ver a Deus, e muito menos experimentar da paz. Por isso, Colossenses diz, você foi chamado para fazer parte de um só corpo, e sede agradecidos, ou seja, tenha gratidão. E aí os versos 16 e 17 que lemos na liturgia, que nos mostra como que nós vamos ser instrumentos de bênção na vida uns dos outros. E ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor traz princípios para todas as áreas da nossa vida. Todas as situações, quando aplicadas sobre o padrão dos princípios, preceitos e indicativos da palavra do Senhor, têm condição de nos conduzir a um pensamento concorde. Agora, quando você não conhece a Bíblia ou usa ela de uma maneira errada, obviamente que isso vai trazer confusão. E é por isso que encontramos divisões na história da igreja. Mas se todos caminharem dentro do mesmo princípio, guardados pela mesma indicação da revelação e do ensino da palavra do Senhor, habitando essa palavra no nosso coração, nós teremos instrumentos para instruirmos, seremos instrumentos para aconselharmos mutuamente, e assim, em toda a sabedoria que vem da palavra do Senhor, gerando um coração grato de adoração e ao mesmo tempo em práticas de vida que exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus que nos salvou. Veja, voltando para Hebreus, capítulo 12, do verso 14 em diante, nós encontramos que para você perseverar na fé, você não pode desconsiderar a vida comum dos santos. Um só corpo, você não pode desprezar isso. Mas você tem que ser um instrumento de paz e de santidade, para que possa auxiliar o faltoso, o impuro, o profano, a se arrepender e a voltar para o padrão que o próprio Deus espera de nós, que é o padrão da santidade. Porque se isso não acontecer, irmãos, muito provavelmente, infelizmente, você será contado como um Esaú da história. Aquele que desprezou a Deus, que desprezou a sua palavra e que depois não achou lugar mais entre a comunidade dos santos. Portanto, como perseverar? Além daqueles 4 pontos iniciais que já mencionamos, pastoreei uns aos outros. Faça parte da vida da coletividade. Saiba que Deus te dotou com dons específicos para a edificação de todos. Que Deus te chamou e te separou para ser instrumento de bênção na vida uns dos outros, e não para ser um propagador de amargura, mas sim um propagador da paz, um propagador da santidade, um propagador da comunhão, consequentemente um pastor de almas. E que Deus assim nos abençoe. Caminhando um pouco mais aqui em Hebreus, 6º ponto que ele vai nos apresentar sobre como perseverarmos, o modo como perseverarmos, é considerai o progresso da redenção. Muito provavelmente, quando nós lemos aqui do verso 18 até o verso 24, na primeira leitura, você talvez tenha ficado, meu Deus, do que está falando? Mas é só você remeter a sua mente ao padrão ou ao parâmetro histórico que ele está usando aqui. E o padrão histórico que ele está usando aqui é justamente quando o Senhor manifestou o seu poder diante do povo de Israel no Monte Santo. E quando Deus o faz, que é naquilo que ficou conhecido como Sukkot, ou seja, o dia do Pentecostes, isso lá no Antigo Testamento,
que depois foi na mesma data que acontece a manifestação sobrenatural da vinda do Espírito Santo. Nós vemos que lá no primeiro, quando Deus envia a sua palavra, Ele faz com uma manifestação sobrenatural, terrível aos olhos do povo. A voz do Senhor, a manifestação do poder de Deus, era algo que trazia medo. Ao ponto do povo pedir para Moisés, por favor, fale você conosco, e não Deus diretamente. E que, segundo a revelação de Hebreus, o próprio Moisés tremeu. É esse o contexto que ele está usando agora para apresentar que no mesmo processo redentivo, dado lá desde o início, eu preciso considerar isso, para que eu não faça as mesmas burrices que o povo de Israel fez. Para que eu não caia nas mesmas práticas que desviaram o povo de Israel durante esse processo da redenção. Veja aí, vamos relembrar aqui a leitura desses versos. Ele diz assim, ora, não tende chegada ao fogo palpável e ardente. Fogo esse palpável e ardente que foi visto sobre o monte. Vocês não chegaram às trevas, à escuridão, às trevas e à tempestade. Situações que você, quando lê a passagem que trata lá da manifestação sobre o monte de Deus, você vai ver que era algo terrível. Terremotos, estrondos, relâmpagos. Vocês não chegaram ao pleno clangor da trombeta e ao som das palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. É a história que o povo de Israel pede para Moisés. Moisés, Deus fala contigo e você fala com a gente. Porque a voz do Senhor era terrivelmente assustadora, que o povo, ao ouvir, tremia. E aí ele cita um caso específico no verso 20, quando diz, pois já não suportava o que lhes era ordenado, pois mesmo ninguém podia tocar o monte. E se um animal, porventura, escapasse e fosse tocar o monte, ele teria que ser morto. O que ele está dizendo, ou chamando a atenção desse primeiro destinatário, é que o povo de Israel teve o privilégio de ver uma manifestação poderosa de Deus e rejeitou, porque não entendeu o progresso da redenção. E não apenas rejeitou, mas se esqueceu desse poder, ao ponto de, como ele já disse em vários momentos na carta aos Hebreus, desprezar e se rebelar contra Deus, como fizeram no dia de Massá e Meribá, desprezando a quem eles estavam servindo. Verso 21 diz, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, a manifestação de Deus, que próprio Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e chegares ao próprio Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e chegaram inclusive a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, que foi usado como ícone da verdadeira adoração. A comparação do verso 18 ao verso 25 é apresentar o momento do progresso redentivo que o povo não entendeu e ficou com medo e não aceitou, para o fato que nós já passamos por tudo isso. O início da chegada da palavra de Deus, da revelação de Deus, que foi tão, usando os termos dele aqui, horrível espetáculo, isso já passou, irmãos. De modo que nós, hoje, nós não precisamos disso, porque nós já nos achegamos ao Monte Sião.
Nós nos achegamos à cidade do Deus vivo. Jerusalém celestial já é uma realidade. As incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados do céu, tudo isso já é uma realidade para nós. Nós estamos no final do progresso redentivo. E é por isso que você não vai desanimar da fé. O que o autor está dizendo é que quando Deus começa a falar era algo terrível, tudo aquilo que eles tinham que passar e esperar era algo tenebroso. Não seria fácil, mas nós agora estamos às portas. Nós já temos a certeza daquilo que Cristo fez. Nós nos achegamos ao sangue da aspersão, nós já fomos purificados, ao ponto de saber que agora estamos a um passo da vida eterna, do fim desse processo redentivo. Por isso que o autor aos Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores persevere na fé. E para que você persevere, não despreze o progresso redentivo. A antiga aliança já passou, estamos na nova. Você não tem mais que peregrinar até Jerusalém, porque nós temos acesso a Jerusalém celestial. Você não tem mais que sacrificar. Você não tem mais que apresentar holocaustos. Você não tem mais que guardar o peso da lei. Você não tem mais nem que seguir as exigências da lei cerimonial, porque em Cristo Jesus todas elas foram cumpridas. Nós estamos à porta. A redenção está logo ali, definitivamente. Por isso, não desanime da fé. Talvez fosse compreensível aos primeiros que ficaram com medo diante do espetáculo que Deus estava manifestando quando do início da revelação da sua palavra, da sua vontade cerimonial. Mas nós não. Nós já estamos no avançar do progresso. Nós estamos já nos quase 100%. Então não desanime. Persevere. Dentro desse ponto, então, de considerar o progresso redentivo, o autor nos chama atenção para o fato que nós não temos que passar por aquilo que passou o povo de Israel nos dias da revelação. Uma experiência descrita como tão espetacular e ao mesmo tempo horrível, que dava medo, ao ponto do povo pedir para Deus parar de falar, e ao ponto da revelação dizer que Moisés estava tremendo de medo. Hoje nós estamos às portas do fim, irmãos. A obra de Jesus, o mediador da nova aliança, da aspersão do sangue, já nos purificou, já nos livrou da lei cerimonial, já nos livrou do peso que essa lei exigia. Hoje a vida cristã é leve, comparada com as obrigações cerimoniais do Antigo Testamento. Hoje nós não temos que guardar tudo aquilo que era previsto na lei cerimonial, porque Cristo já cumpriu. Como o próprio Senhor disse, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Por isso não desanime, não abandone a sua fé, mas seja contado entre aqueles que perseveram. Tem muita gente que reclama da vida cristã hoje. E tem muitos que ainda colocam como uma balança, já fui na igreja uma vez na semana, já está muito bom. Eu já estudei a Bíblia muito, vários anos, não preciso mais. Queridos, veja que cada ponto é atrelado. O fato de se pastorear uns aos outros é o mesmo ponto que me conduz a ensinar outros, a considerar o progresso redentivo e a entender que nós estamos a cada dia mais próximos do fim, mais perto das promessas finais e que por isso devemos nos animar a servir ao Senhor mais e mais e não retroceder e não cansar.
Irmãos, para a nossa geração, é uma vergonha cansarmos das atividades relacionadas à nossa fé. Porque se formos comparar com aquilo que os nossos irmãos faziam no Antigo Testamento, em obediência a Deus, para demonstrar a sua fidelidade em adoração, é impossível. Todas as leis exigidas cerimonialmente, nós não suportaríamos nem 1% delas hoje. Se não fosse a graça e a obra realizada por Cristo e o progresso redentivo, nós estaríamos perdidos. Nós não conseguimos nem assumir e praticar as responsabilidades mínimas que, como igreja, se coloca como dever dos membros. Para nós, organizar a agenda de modo que eu possa conviver coletivamente é um peso. Quando eu entendo que para preservar a minha própria fé, a vida coletiva é importante, e entender o progresso da redenção é importante, cada momento de convocação do povo de Deus é um momento para eu glorificar o meu Deus. Querido, você não vem de quarta-feira por você somente. Você não vem aqui orar na quarta-feira por você somente. Mas você vem porque você faz parte de um corpo. E a sua presença aqui irá ser instrumento de bênção na vida do outro. Que às vezes num simples momento particular da reunião de oração, quando aquele que estiver dirigindo pedir para que você ore com quem está do seu lado, você vai ser a fonte do consolo, uma vez que o consolo de Deus já te alcançou. É sua responsabilidade. Quando você está no estudo bíblico, você não vem só por você. Não importa se você já sabe tudo ou não. Se você já sabe tudo, maravilha. Mais um motivo para você estar aqui relembrando que você já sabe. E incentivando aquele que não sabe a aprender. Você não vem nas demais atividades da igreja por você, mas porque você faz parte de um corpo. Você foi chamado para ser instrumento de bênção nesse corpo. E você foi chamado no período do fim. Desde a vinda de Cristo nós cremos que já vivemos os últimos dias, irmãos. Pois a palavra do Senhor assim nos assegura. E o próprio autor aos Hebreus diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia que nós entendermos dos princípios que estamos aprendendo e aplicarmos eles verdadeiramente na nossa vida, nós estaremos não apenas fazendo parte de uma igreja como membros ou participantes, mas seremos de fato parte do corpo, discípulos, para abençoarmos, instruirmos e aconselharmos mutuamente. Lembre-se, o fardo de Jesus é leve. O fato de você ser fiel, perseverante, nas atividades que nos chamamos a atenção para estarmos reunidos como corpo, não é simplesmente uma opção para aquele que realmente entendeu o que é ser cristão e que está ciente das práticas que deve colocar no dia a dia para perseverar na fé.
Você tem instruído e aconselhado mutuamente, irmãos? Você tem sido instrumento de bênção na vida dos outros? Você tem tido o real entendimento de que momento nós estamos na linha do tempo, do progresso da redenção? E que conforme as coisas vão acontecendo no nosso dia, nós deveríamos ansiar a cada dia mais por aumentar as nossas atividades culticas, litúrgicas, de estudo e de comunhão. Nesse sentido, nós somos piores do que os primeiros cristãos. Porque os primeiros cristãos, segundo o relato histórico de Atos dos Apóstolos, diz que perseveravam unânimes, inclusive diariamente, no templo. Você é responsável, irmãos, por sua própria vida. Mas não se esqueça que você foi chamado para viver num corpo. E por isso você também é responsável por pastorear aquele que está do seu lado. Ainda mais considerando o progresso redentivo. Ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Ainda mais sabendo que o exercício da vida cristã hoje é suave e leve comparado com os nossos irmãos do passado. Que Deus possa te usar como instrumento nas mãos dele, para ser um instrumento de bênção, de instrução, de aconselhamento e pastoreio mútuo. E nunca de um propagador de raiz de amargura, como fomos exortados também nessa noite. E que Deus, assim, nos use, nos abençoe, para a sua glória e para o nosso próprio bem. Amém?